Caros irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos esta solenidade em honra do nosso padroeiro São Benedito, esse santo franciscano que nasceu em 1524. Viveu 65 anos, portanto morreu em 1589. São Benedito era filho de pais etíopes que foram trazidos da Etiópia como escravos para a região da Sicília, na Itália. Ele nasceu em San Fratello. San Fratello, em português, seria algo como Santo Irmão, que é também uma referência a São Francisco de Assis, fundador da ordem a qual pertenceu São Benedito. Então, São Benedito nasceu ali na região da Sicília, em San Fratello. Seus pais foram trazidos como escravos da Etiópia. Uma curiosidade a respeito do nome do santo: nós aqui no Brasil dizemos São Benedito, que vem do latim Benedictus, e em italiano, por exemplo, se diz Benedetto, em francês Benoit. No Brasil nós temos duas maneiras de traduzir a palavra ou o nome Benedictus: Benedito, bendito ou bento. 3 modos, portanto, né? Então, por exemplo, em italiano, Benedetto é também o nome daquele famoso santo que é o pai dos monges, que nós chamamos de São Bento. É o São Benedito de Núrcia para eles. Então, na verdade, é o mesmo nome, Bento e Benedito. Ambos os nomes vêm do latim Benedictus. Inclusive, quando o Papa Bento XVI foi eleito, na transmissão na TV, a pessoa que comentava quando se disse lá Benedictus, que o Papa tinha escolhido esse nome, ele disse, vai ser o Papa Benedito. Aí depois se corrigiu que no português não se usa dizer o Papa Benedito e sim o Papa Bento. Então, São Bento, porque em outras línguas é o mesmo nome de São Bento, pai dos monges, então se diz o mouro ou o negro. Mouro era como se chamavam aquelas pessoas que, na sua maioria, eram islâmicas, muçulmanos, daquela região do norte da África. Daí vem moreno, os mouros, ou negro. E a Etiópia, que é o país de onde vieram os pais de São Benedito, que é italiano, nasceu na Itália, mas de origem etíope, de etnia, é um país que tem profundas raízes cristãs. Primeiro, porque é de lá que veio, lá no Antigo Testamento, a rainha de Sabá, aquela que foi ouvir e se consultar, se aconselhar com Salomão, a rainha do sul. Depois, nos Atos dos Apóstolos, nós temos aquele relato de um eunuco etíope, que era um servo, pertencia à corte do rei, e ele estava de passagem ali pela Palestina, e o diácono Filipe o aborda e lhe explica o livro do profeta Isaías, e ele pede para ser batizado. Então, a fé cristã chegou à Etiópia muito cedo. Embora os pais de São Benedito fossem etíopes, eles eram cristãos.
E o dono dos pais de São Benedito concedeu liberdade a ele. Então São Benedito sempre foi livre, nunca foi escravo, mas os seus pais eram escravos. E ele então, com 17 anos, se tornou eremita. Naquela época havia um ramo da ordem franciscana contemplativo, que vivia em eremitérios, ou seja, em lugares afastados, dedicando-se à oração, à penitência. Mas depois, é importante lembrar que São Benedito viveu no século XVI, então havia uma convulsão na igreja por causa da Revolução Protestante. A Revolução Protestante começa em 1517. São Benedito nasceu, como eu disse, em 1524. Ele morre em 1589, um pouco depois do fim do Concílio de Trento. Então, aquele tempo de turbulência, com o surgimento daquelas denominações protestantes, então o Papa quis que essa ordem contemplativa, que era recém-fundada, fosse integrada aos franciscanos, porque era preciso tomar cuidado, já que novas denominações estavam aparecendo, protestantes, confundindo a cabeça do povo. Então São Benedito teve que, obedecendo à ordem do Papa, deixar aquela ordem contemplativa e ingressar num convento franciscano. E ali ele foi designado para ser o cozinheiro. É importante lembrar que naquela época um convento tinha dezenas, centenas de frades. Então o trabalho dele para preparar o café da manhã, almoço, jantar para mais de 100 monges, às vezes, frades, né, freis. Era um trabalho árduo. E ele ali foi se santificando. Era um homem que nós não temos nenhum escrito dele, provavelmente era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. No entanto, era consultado por padres, bispos, até por gente da realeza que vinha se aconselhar com ele, porque a sua sabedoria era reconhecida. Não era padre, era um leigo, religioso, nunca foi ordenado nem diácono, nem padre, e mesmo assim ele foi escolhido para ser o guardião, que é o nome que os franciscanos dão até hoje para o superior daquela região, que alguns chamam de provincial, os franciscanos chamam de guardião. Então, da cozinha, ele vai para esse cargo de liderança, e quando vence o tempo para o qual ele foi designado, ele volta para a cozinha, coisa que é difícil para muita gente, né? Se destacar, assumir um cargo importante e depois voltar para um cargo considerado inferior. Como São Paulo diz na leitura que nós ouvimos, Deus escolheu aquilo que o mundo considera estulto, desprezível, menor, pequeno, para confundir os fortes, para confundir os sábios. Então, ele já tinha fama de santidade, tanto é que geralmente o guardião era um padre, mas ele, sendo leigo, foi escolhido para ser o guardião, depois volta, terminado o seu tempo naquele serviço, para a cozinha. E ali aconteciam milagres. Ele, certa vez, por exemplo, a casa estava cheia, porque havia visitas, frades de fora que vieram, e ele na capela, em adoração, entrou em êxtase. E as horas passaram. Quando ele desperta daquele êxtase, já está na hora da refeição, e quando ele chega à cozinha, a refeição está toda preparada, milagrosamente, né? Porque ele se perdeu na contemplação, perdeu a noção da hora, adorando Jesus na capela.
Santa Teresa d'Ávila costumava dizer às suas monjas que elas deviam ser capazes de encontrar Jesus tanto lá na capela quanto na cozinha entre as panelas. A santificação do trabalho, a santificação do cotidiano, da vida ordinária, é um caminho de santificação que nós devemos descobrir, sobretudo os leigos. Que o trabalho, que a dedicação à família também é um caminho de santificação. Um caminho que foi trilhado por São Benedito. Então, como nós dissemos, um homem pouco instruído do ponto de vista da sabedoria humana, não era um homem culto, não era um homem que tinha estudado, e no entanto, cheio de sabedoria, da sabedoria do alto, da sabedoria que vem de Deus. E isso foi reconhecido no seu tempo, até por pessoas que tinham letras, como se diz, pessoas cultas. A sua santidade, a sua humildade, porque de fato é isso, a santidade consiste em amar radicalmente. O amor de Cristo em nós, como São Francisco, pai da ordem franciscana, pai espiritual de São Benedito, que se configurou de tal modo a Jesus, que até mesmo no seu corpo, ele recebeu as marcas da paixão de Cristo, os sagrados estigmas. Mas isso era apenas um sinal externo de um coração configurado ao coração de Cristo. E a mesma coisa nós vemos em São Benedito. Nós somos pessoas que temos as nossas virtudes. Eventualmente nós praticamos atos virtuosos. A diferença dos santos é que por obra da graça de Deus, por generosidade deles, que abriram o coração para a graça de Deus, eles praticavam as virtudes em grau heróico. Então, uma vez ou outra pode até ser que nós fazemos um ato humilde. Mas São Benedito viveu a humildade num grau heróico. E não apenas a humildade, tantas outras virtudes, em espírito de serviço, como Jesus que diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Celebrar um santo negro também nos lembra que uma das notas características da igreja é a sua catolicidade. E isso significa que a igreja é universal. Jesus disse para os apóstolos, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. São João, lá no Apocalipse, diz que viu no céu uma grande multidão de gente de todas as línguas, povos, raças, nações. Esse é um dos aspectos da catolicidade, da universalidade da igreja, que congrega no seu seio, como diz a oração coleta da missa de hoje, gente de todos os povos, raças, etnias, nações, línguas. É o milagre de Pentecostes, das línguas, daquelas pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de São Pedro, cada uma entendia São Pedro falando na sua própria língua. Porque o Espírito Santo produz comunhão, unidade, porque é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Uma grande mentira, dentre tantas mentiras que são ditas a respeito da Igreja Católica, nas aulas de história, nas escolas, nas universidades por aí, que na verdade é uma propaganda anticatólica, que começa lá com os protestantes e depois continua, desenvolvida pelos iluministas e depois pelos comunistas.
é que a igreja ensinava no passado que os negros não tinham alma. Isso nunca foi ensinado pela Igreja Católica. É um absurdo que se diga isso. E que a igreja era favorável à escravidão. Há dezenas de bulas papais, de documentos oficiais da igreja, condenando a escravidão dos índios, dos negros. O fato é que a escravidão é um fenômeno que existia na história da humanidade desde a antiguidade, muito antes de existir cristianismo, muito antes de existir a igreja, havia escravidão. E a escravidão nunca esteve ligada a esta ou a aquela etnia. Em geral, as pessoas se tornavam escravas na antiguidade porque eram prisioneiros de guerra. Um povo guerreava contra outro povo. O povo A ganhava do povo B, então o povo B se tornava escravo do povo A, porque eram prisioneiros de guerra. Ou então uma pessoa contraía uma grande dívida e não conseguia pagar essa dívida. Então essa pessoa se tornava escrava da outra, já que você não consegue pagar a sua dívida, você e a sua família ficarão sob minha tutela, se tornará meu escravo. Portanto, uma propriedade, uma pessoa que se torna uma propriedade de outra. Evidentemente, isso é contrário ao Evangelho. Por isso, já São Paulo, nas suas cartas, diz, por exemplo, na carta aos Gálatas, em Cristo não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, somos todos um em Cristo, somos todos irmãos em Jesus Cristo. Nós temos o exemplo da carta de São Paulo a Filémon, dizendo que Onésimo, que era escravo de Filémon, tinha sido batizado por São Paulo, ele tinha fugido, foi procurar São Paulo batizou, e São Paulo manda Onésimo de volta para Filémon, dizendo, agora você vai recebê-lo como seu irmão em Cristo. Se você vai dar liberdade a ele ou não, fica a seu critério. Porque vejam, a escravidão não era questionada pelas pessoas naquela época, mas ainda assim, já os primeiros cristãos entendiam que, no mínimo, o patrão, o dono do escravo, devia tratá-lo com dignidade. No mínimo. E com o passar dos séculos, de fato, na cultura europeia cristã, durante a Idade Média, a escravidão desapareceu. Ela foi substituída pela servidão, ou seja, homens livres que voluntariamente se colocavam a serviço de um senhor feudal e prestavam juramento de fidelidade a ele. Mas, na Idade Média, na Europa cristã, a escravidão foi, na prática, abolida, porque o evangelho penetrou na cultura. Depois, por influência do islamismo, que foi crescendo no mundo africano, árabe, e ali com o renascimento, então a escravidão começa a se tornar mais frequente, e os papas condenaram a escravidão. Não só de negros, mas também de índios ou de qualquer outra etnia, de qualquer tipo de pessoa. O problema é que, mas então por que havia escravidão? Pelo mesmo motivo que hoje a igreja condena o divórcio e as pessoas se divorciam. A igreja condena o aborto e as pessoas abortam. A igreja condena a pederastia e as pessoas praticam a pederastia. A igreja condena a contracepção e as pessoas continuam praticando a contracepção. Porque as pessoas se dizem católicas, mas elas não vivem de acordo com a fé da igreja. Então a igreja condenava a escravidão, mas as pessoas diziam, eu sou católico, mas eu não concordo com essa história de que negro tem alma, de que escravidão é pecado, eu vou continuar tendo meu escravo sim. Então, depois é mais fácil dizer que a culpa é da igreja, né? Que a culpa é dos papas, que a culpa é dos padres, dos bispos da época que não faziam nada. Pois é, faziam, mas
A relação entre a igreja e o Estado sempre foi tensa, conflituosa. Sobretudo depois do século XVI, com a Revolução Protestante, então a igreja já não tinha mais a força que teve antes. Inclusive no século XV houve um papa que ordenou ao rei de Portugal que libertasse os escravos que os portugueses tinham feito nas Ilhas Canárias. E o rei de Portugal obedeceu, porque o papa era o poder máximo. Mas depois da Revolução Protestante, o papa era só mais um entre tantos. A cristandade estava fragmentada e o Papa já não tinha poder para impor a doutrina católica a esse respeito. Mas foi sobretudo pela luta dos jesuítas, de padres como Bartolomeu de las Casas e outros, que a escravidão pouco a pouco foi sendo abolida em todo o mundo, até aqui no Brasil, com a princesa Isabel. Agora, evidentemente, o racismo, a discriminação de pessoas por conta da sua cor é um pecado. Todos nós somos filhos de Deus, temos a mesma dignidade, somos irmãos em Cristo, como São Paulo diz. Não há escravo ou livre, homem ou mulher, grego ou judeu, somos um em Jesus Cristo. O racismo existe. No Brasil, muito menos do que em outros países, porque no Brasil houve uma grande miscigenação, muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que foi um país colonizado por protestantes, onde havia segregação mesmo, leis que segregavam, onde um negro entra, o branco não pode entrar. Isso nunca houve no Brasil, ainda que, sim, possa haver e há discriminação por parte dessa ou daquela pessoa. Mas o Brasil sempre teve esse valor que vem da cultura católica, da mistura das raças, dos povos, que aqui se encontraram e que se tornaram um só povo, graças a Deus. E nós temos até Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Negra, para nos lembrar de que ela é mãe de todos os povos, rainha de todos os povos. Então, a solução para esses problemas sociais é a conversão do nosso coração. Não são ideologias políticas que instrumentalizam as minorias para jogarem homens contra mulheres, negros contra brancos e assim por diante. Pobres contra ricos, empregados contra patrões. Luta de classes, revolta, ódio. Essa nunca foi a resposta católica, a solução da igreja para os problemas sociais. É isso mesmo, se revoltem, matem-se uns aos outros, tomem o poder. Essas ideologias são satânicas, são diabólicas. Então, celebrar São Benedito mostra que houve na história da igreja santos, papas, padres. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Padre Vítor, beato, não aquele de Aparecida, né? O outro Padre Vítor, que é um padre beatificado, negro, e outros tantos exemplos que nós poderíamos dar, Santa Efigênia, Santa Baquita e por aí vai. O próprio Santo Agostinho era de Tagaste, no norte da África, não era negro, mas era moreno, né? O norte da África. Então, peçamos a Deus, celebrando esta solenidade, que nós nos amemos todos como irmãos e que nós lutemos contra o desamor, contra o racismo, por que não? E que nós vivamos como irmãos uns dos outros. Que o Senhor nos dê a graça de olhar para o outro e de ver Cristo nele. De ver Cristo refletido no rosto do outro. E seguir o exemplo de São Benedito. Um exemplo de humildade, um exemplo de serviço, de santidade, de amor ardente por Cristo
que fez daquele homem simples. Ou seja, para ser santo não é preciso ter estudado filosofia, teologia, porque, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a santidade não consiste em fazer muito ou em saber muito, mas em amar muito, com um amor sobrenatural, com o amor de Cristo. Peçamos a Deus e nos esforcemos para que o Evangelho penetre na nossa cultura. Cristianize a nossa cultura, como fizeram os católicos lá no passado. Nós não podemos permitir que a nossa sociedade vá se descristianizando, se paganizando, como tem acontecido. Nós temos que lutar para impregnar a nossa cultura, a nossa sociedade com os valores do Evangelho e lutar contra os valores anti-evangélicos que são disseminados, que são propagados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.